Servidor, você entrou no serviço público cheio de sonhos, né? Aquele desejo de transformar vidas, de criar soluções reais e de impactar a sociedade estava contigo, não estava? A maioria começa assim, mas com o tempo algo estranho acontece. As metas concretas e de impacto, elas somem e o que aparece no lugar são checklists, relatórios e protocolos públicos intermináveis. Parece que de repente o horizonte do impacto foi trocado por uma rotina de cumprir normas. E aí vem a pergunta: o que aconteceu com aquele desejo de transformar o Brasil, de transformar o teu estado, o teu município? A resposta é sutil, mas bem cruel e poderosa. A burocracia, que deveria ser uma ferramenta para organizar esse sistema, acaba virando o próprio objetivo. Antes era um meio, agora vira um fim. O problema é que essa mudança não é imediata. Aos poucos, sem que você perceba, ela vai consumindo não só o seu trabalho, mas também a sua forma de pensar. Esse foco exagerado em normas, em procedimentos, não é só ineficiência, é sobre identidade. Quando o servidor é treinado apenas para seguir regras e não para buscar soluções de fato que resolvam problemas reais, ele deixa de ser um agente de mudança e vira apenas mais uma pecinha do sistema. E isso não impacta só nele, mas também impacta a toda a sociedade e, claro, o ambiente de trabalho do setor público, que fica sem os resultados e sem o que realmente importa. Afinal, o Estado existe por uma razão muito simples, né? Neste vídeo eu vou falar sobre como a burocracia pode se transformar numa armadilha. A gente vai explorar aqui o impacto disso no cotidiano do servidor, na relação com a sociedade e no potencial de fazer mudanças significativas. Eu também quero mostrar como quebrar esse ciclo e resgatar aquele propósito do início, né, do serviço público, quando você chegou ali na sua repartição, que era servir de uma forma eficaz e humana, né? Bom, quando a gente pensa em burocracia, o que vem à cabeça, né? Normalmente a gente pensa num processo organizado, né? Regras que ajudem as coisas a funcionarem. De fato, essa era a ideia original, né? Estruturar ações e alcançar resultados claros de uma forma eficiente. Essa era a ideia lá do começo, né, do Max Weber, né? Max Weber. Essa era a ideia lá do começo do Max Weber, né? Só que no serviço público, muitas vezes isso muda. A burocracia deixa de ser uma ferramenta e vira um objetivo em si, vira um fim em si mesmo. Bom, quando a gente pensa em burocracia, né, na raiz da palavra, no sentido inicial, weberiano, né, a gente pensa em processos organizados, uma equipe técnica que possa gerir o Estado sem tantas influências políticas desnecessárias e inadequadas, né? Essa ideia original, ela acaba se tornando como o dia a dia dos servidores públicos. Em vez de medir impactos sobre a vida das pessoas, a gente mede impactos sobre as ferramentas burocráticas em si, né? Então, um planejamento tal funcionou, né? O processo tal deu o resultado que era esperado. Se o papel for convincente no sentido de dizer que aquele processo teve um resultado adequado, para o serviço público é mais que suficiente. Ou seja, o resultado em campo, o resultado real, não é exatamente o que alimenta os processos burocráticos do serviço público. Então, o que você
vê dentro do setor público é uma série de processos e iniciativas e ações para que todo mundo cumpra regras, ou pelo menos que todo mundo pareça cumprir as regras. Muitas vezes no serviço público parece que parecer ser é muito melhor do que ser de fato. É óbvio que a quantidade de controles, a quantidade de normas, regulações, leis, portarias, regulamentos internos dos órgãos dificulta muito essa questão, porque ao final resolver os problemas reais vira secundário. O importante mesmo é que a papelada esteja perfeita. Eu tenho eu tenho um amigo servidor que uma vez me contou que estava gerindo um projeto de consultoria de 25 milhões de reais, né? E ele falando comigo em particular, ele falou assim, ó, André, essa consultoria, né, paga pelo governo, teve os resultados piores possíveis, né? Quase não gerou resultados na prática, mas os relatórios e os papéis gerados estavam impecáveis, né? Então, ele falando, né, eu fiquei tranquilo em relação ao que tinha de controle, porque o foco, na verdade, dele estava na forma, né? E não no conteúdo. Ou seja, a ideia de parecer que deu resultado era muito melhor em termos da burocracia do que ter o resultado e talvez não estar tão bem escrito, né? Então esse labirinto de procedimentos internos, ele gasta energia dos servidores que com trabalhos que pouco ou nada tem a ver com as necessidades reais da população, né? E o resultado, é claro, é uma desconexão cada vez maior entre o que o servidor faz e o impacto que ele poderia gerar. De fato, o servidor precisa escrever muito para fazer coisas pequenas. Então, se a gente for comparar, por exemplo, com o setor privado, no setor privado se faz muito mais do que se escreve. No setor público, se escreve muito mais do que se faz. E aí você pode pensar, é por uma questão de transparência, né? Aqui eu tenho que te dar a má notícia, né? A quantidade de papéis gerados no serviço público, muitas vezes elas não são lidas por ninguém. Quem não conhece aquela publicação maravilhosa, né, de um departamento do serviço público que só quem lê é quem escreve exatamente a publicação. Então, os papéis do serviço público, eles devem, claro, estar direcionados a quem ou a coisas que as pessoas vão ler. Bom, e o que que isso faz com a vida do servidor, né? Porque o impacto, ele não é só profissional, ele é pessoal também, né? Porque quando você repete tarefas sem propósito claro, dia após dia, né, mês após mês, isso começa a afetar a sua motivação e até a saúde mental dos servidores, né? Muitos servidores começam com aquela energia de quem quer transformar, de quem quer mudar, de quem quer fazer. Mas aos poucos isso vai se perdendo. É como se o sistema sugasse essa energia, como se o sistema sugasse essa vontade do servidor e conseguisse tirar o propósito dele no trabalho. E sabe o que piora isso? É o reconhecimento. No serviço público, muitas vezes o que importa é entregar os relatórios, cumprir os prazos, bater metas formais. Mas e os resultados reais? Esses nem sempre são valorizados. Isso cria nos servidores uma sensação de inutilidade. Aquele servidor cheio de ideias começa a acreditar que o seu trabalho não tem valor real. E aí vem um desânimo, vem uma sensação de que todo esforço não é recompensado. E aí, claro, a ideia da roda de ratos, né? Isso também afeta o ambiente do trabalho.
Por quê? Poucos se arriscam a propor alguma coisa nova, porque sabe que as chances de enfrentar resistência nesse emaranhado de normas é enorme, né? O medo de errar ou de quebrar normas e regulamentos sufoca qualquer tentativa de inovação. E aqueles que tentam, né, acabam sendo vistos como o que quer inventar moda, o que quer aparecer. O resultado é um ambiente muito conformista, onde todo mundo ali quer cumprir o seu, cumprir uma tabela e ir embora. Outro dia eu estava conversando com um amigo em São Paulo sobre isso, né? E ele analisou essa questão de uma forma que ficou na minha cabeça. Ele falou assim, André, no serviço público, quanto mais você assume riscos, quanto mais você produz, maior o risco de ser fiscalizado e até retaliado pela chefia, pelos seus colegas, né? E isso desanima qualquer um. Quem quer se destacar acaba se desestimulando. E também, claro, tem essa questão do propósito, né? Eu tenho uma amiga que realmente, depois de passar no concurso, disse uma coisa que eu lembro até hoje. Ela falou assim, ó, André, passei, tomei posse e agora eu me aposentei. Para ela, aquele concurso ali era o fim da linha. Não era o começo, não era um lugar que ela ia produzir coisas para alguém, não. Era o encerramento de um ciclo para sempre, né? E o foco dela passou a ser bater ponto. E aí, cadê o propósito, né? O que que ela fazia? Por que que ela acordava bem para sair para o trabalho? Não, ela não tinha isso. Então, esse é um sistema que drena um pouco a motivação das pessoas e transforma sonhos em, em rotinas sem sentido. Isso também impacta muito na moral do trabalho, né? Ou seja, trabalhar muito, trabalhar bem, gerar resultados, te gera o que no serviço público? Eu mesmo, por um tempo, que fiquei um pouco estagnado ali naquele marasmo do serviço público, comecei a entender que o problema era comigo. Então, eu comecei a me capacitar, fiz vários cursos fora do país, entrei no mestrado, fui tentar, né, me desenvolver profissionalmente para tentar ajudar mais no setor público. Mas o que eu vi é que realmente, mesmo pessoas que são hiper especializadas, elas, ao fazerem coisas sem sentido por muito tempo, não tem como você manter uma motivação. Você tem que ser quase um super-herói para manter uma automotivação por muitos anos no setor público, quando você está em tarefas muito burocráticas, né, que você precisa explicar muito para fazer pouco. O reflexo dessas práticas, ela está ali no ambiente de trabalho, no serviço público, está inclusive na própria moral de trabalho, né, deformada de um servidor público, quando ela se deforma, né? Mas e o que que acontece do outro lado, né, do balcão? O que que acontece para a sociedade, para os agentes privados que lidam com o Estado, né? Porque no final das contas, o trabalho do setor público deveria ser sobre atender às necessidades reais, né, das pessoas, facilitar a vida delas, né? E é aí que o problema da burocracia como propósito se torna mais evidente. Quando o foco das coisas está no processo e não nos resultados, as políticas acabam desconectadas da realidade. Então você começa a arranjar soluções artificiais para problemas irreais, né? Imagine um programa que é criado para resolver um problema social urgente, mas que nunca sai do papel porque os procedimentos para sua implementação são complexos demais, né? O tempo gasto com aprovações, com os primeiros relatórios, reuniões intermináveis, faz com que o objetivo inicial da política ele seja completamente perdido. Eu tenho vários exemplos disso, né? Mas uma vez eu acompanhei de perto a implementação de um projeto
de saneamento básico que tinha tudo para transformar a realidade de uma cidade inteira, uma capital inteira no Brasil sem saneamento. E isso existe até hoje, né? A ideia era excelente, mas no final parecia mais importante que o programa fosse bem escrito do que ele gerasse resultados, né, gerasse impactos ali naquela cidade. E no final o que sobrou realmente foram os relatórios extensos, bonitos e coloridos, enquanto a cidade continuava sem acesso a condições básicas de saneamento. E essa frustração não foi só dos servidores, claro, que trabalhavam naquele projeto, alguns bem intencionados, mas também de todas as pessoas que dependiam dele. Como eu falei, ficaram 10 anos, né? Esse projeto começou em 2008 e nunca terminou, né? Então, há soluções artificiais para problemas reais e as políticas são mais desenhadas para parecer serem boas no papel ou para atender, ainda que só no papel, a determinados grupos de pressão, mas sem nenhuma ligação prática com a realidade. Você já percebeu, por exemplo, que a partir da corrente ideológica do governo, alguns temas se repetem de forma transversal, com citações artificiais a determinados grupos? Não sei se alguém se lembra aqui, mas houve, por exemplo, a criação por meio de política pública, né, por meio da interferência do Estado, na criação de uma criptomoeda para índios. É claro que esse é um grupo que estava sendo citado em todas as políticas, né? Então, no tema criptomoedas, ele também precisou ser citado. E aí, o que que isso acontece? A população começa a enxergar o serviço público como uma coisa distante, ineficaz, lenta. A confiança nas instituições, ela reduz bastante. E, para tentar corrigir a situação, novas burocracias são criadas, o que retroalimenta aquele ciclo ali. É como se o serviço público, ao se perder na própria burocracia, também perdesse a capacidade de fazer a diferença onde importa. Então, a burocracia é um tipo de monstro, né? Que ele só funciona se ele estiver controlado. Enquanto ele é pequeno, enquanto ele é médio, ele pode até atender ao que se presta. Mas quando ele cresce demais, a burocracia vira um fim e uma preocupação em si mesma. A gente começa a construir burocracias para cuidar da burocracia que, por ter um processo complexo demais para a tomada de decisão e para a implementação das coisas, acaba caindo em descrédito e, por cair em descrédito, precisamos de novas burocracias para tentar corrigir o descrédito a que chegamos. Esse é um ciclo vicioso que não tem, né, sido rompido durante essas décadas aí, pelo menos as mais recentes. E aí podemos falar sobre algo que trava ainda mais esse sistema burocrático, é a cultura da não inovação. Você já percebeu como no serviço público a inovação muitas vezes é vista como um risco desnecessário? É aquela ideia de que é melhor não mexer no que está funcionando mais ou menos, né? Então, mesmo que não funcione tão bem, para que mexer nessas rotinas que estão aqui há anos e que está dando certo, né? Essa mentalidade, obviamente, ela começa com o medo de errar. No setor público, erros não são vistos como oportunidades de aprendizado, né, de melhoria, mas como falhas graves que podem gerar processos, podem gerar críticas, podem gerar retaliações, né, qualquer coisa para o servidor ali. Isso cria um ambiente onde a principal prioridade é evitar o risco. Vai propor algo novo só se não gerar nenhum tipo de desconforto, né? Então, o resultado é um sistema que fica parado no tempo. Eu mesmo participei de uma reunião essa semana em que eu recebi uma ficha, né, de presença impressa para preencher e assinar.
Óbvio que para participar dessa reunião eu já dei todos os meus dados, já tinha cartão de visita, já tinha documentos, etc. Até porque eu mesmo sou servidor, então não teria como eu ir lá sem as pessoas terem informação sobre mim. Mas é uma questão meio que sempre foi assim, né? Quando tem uma reunião, a gente imprime fichas aqui. Isso deve ser talvez algum tipo de herança da década de 80, 90 e que continua a mesma coisa. E não é uma questão, claro, de transparência, né? Transparência hoje é o que está na rede, é o que está na internet, mas ali não, é um papel que talvez seja escaneado depois. E quem tenta inovar, né? Aquele servidor esquisito que tenta inovar, normalmente ele encontra resistência, seja dos colegas, das chefias, né? Eu já vi histórias, todo mundo já ouviu história de servidor que propôs simplificar um processo ou adotar uma tecnologia nova, mas que foram desestimulados porque dava muito trabalho mudar, ou porque sempre foi assim. Essa resistência não é só cultural, né? Ela é reforçada por estruturas burocráticas que dificultam a implementação de qualquer ideia fora do padrão, né? Além disso, a inovação no setor público exige alinhamento com, às vezes, dezenas de instâncias de aprovação, o que torna esse processo lento, desgastante e incompatível com a mente mais rápida, né, mais dinâmica. Então, um servidor com a ideia inovadora, ele precisa muitas vezes enfrentar uma maratona de reuniões, pareceres, autorizações. E quando finalmente ele recebe o aval, né, o momento de implantar essa ideia às vezes já passou. Às vezes ele já se mudou, ele está em outro lugar, outras pessoas que autorizaram não estão mais ali. E isso desanima até os mais entusiasmados, né? E sabe o que é mais triste disso? Essa cultura da não inovação, ela impacta diretamente a sociedade. Enquanto outros setores, como o setor privado, por exemplo, estão numa evolução constante, o serviço público fica preso em práticas ultrapassadas. Eu comentei aqui, né, sobre a reunião que eu fui para fazer uma ficha de frequência, mas na verdade, em todos os protocolos, né, do serviço público, você vai ver alguma coisa muito parecida, né? Pessoas que estão ali, por exemplo, para receber documentos físicos e ela te pede uma série de informações para você colocar ou para você se fazer ouvido pelo setor público que um computador, um tablet ou um smartphone poderia substituir aquelas pessoas, aqueles procedimentos, mas que eles resistem aí até hoje, né, como uma herança ruim de tempos anteriores, onde não tinha computador, onde não tinha nenhum tipo de tecnologia. Por fim, é, a gente pode falar sobre como a burocracia cria uma falsa sensação de controle. O servidor muitas vezes acredita que ao seguir todas aquelas regras, todas as normas e preencher todos os relatórios, ele está protegido de qualquer questionamento ou problema. Mas essa ilusão de segurança, ela tem um preço bem alto, né? É se sentir estagnado. Essa busca incessante por conformidade alimenta uma espécie de ansiedade constante no servidor público, né? Afinal, é impossível estar em conformidade com todas as regras que regem o serviço público. São leis, são súmulas, acórdãos de Tribunal de Contas, normas internas, regulamentações que muitas vezes entram em conflito umas com as outras. Então o servidor, ele vive meio com medo de errar, não por incompetência, mas porque o volume de exigências é humanamente inalcançável, é impossível cumprir com tudo. Isso cria um ambiente de pressão psicológica, né? Onde a preocupação em não falhar
supera a vontade de acertar. Quando todo o foco organizacional está em cumprir as regras, o servidor deixa de questionar aqueles regulamentos e checar se eles realmente fazem sentido, né? Ele se torna um especialista em passar no teste, né, dos órgãos de controle, dos controles internos, mas perde de vista o propósito maior do seu trabalho. É como passar horas e horas e horas construindo uma muralha em torno de uma ruína, né? Essa obsessão por conformidade não é que ela só limita a criatividade, né? Ela impede também o crescimento profissional. Muitos servidores se acomodam na ideia de que quem não arrisca não erra. Mas isso também significa que quem não arrisca não cresce. Sem coragem, você não vai para lugar nenhum. E quando o sistema inteiro adota essa postura, ele se torna incapaz de lidar com mudanças e de lidar especialmente com crises. E o mais irônico é que, mesmo com todos esses controles, a quantidade de erros é gigantesca. Então, os projetos falham, os recursos são desperdiçados, a sociedade continua sem receber os serviços que realmente precisa, né? A burocracia ela cria uma bolha de conformidade que protege o sistema de críticas internas, mas ela não consegue proteger das consequências externas desse tipo de pensamento organizacional. E o preço disso é, claro, a credibilidade, a confiança do público. Quando a população vê um sistema que prioriza o controle em vez dos resultados, ela se desilude. E essa desilusão só fortalece a ideia de que o serviço público é ineficaz, criando, claro, esse círculo vicioso que prejudica todo mundo, especialmente os servidores, porque são taxados de pessoas que não conhecem a realidade, que não querem mudar a vida das pessoas e que quase se divertem com algum tipo de processo complexo que a população não consegue acessar. Diante de tudo isso, é impossível ignorar o impacto profundo que a burocracia, como propósito, exerce sobre o servidor público. Ela transforma você, que deveria ser um agente de mudanças reais, né, um resolvedor de problemas reais, em alguém preso a um mecanismo pesado que prioriza papel, procedimento, regra e deixa de lado os resultados, que é o que, ao final, é o que realmente importa, né? Essa distorção, ela afeta diretamente sua motivação, seu propósito, fazendo com que o trabalho perca o sentido e a população continue desassistida. Mas isso não significa que você, servidor, esteja condenado a essa realidade. O primeiro passo para romper esse ciclo é reconhecer o problema. Entender que essas normas e procedimentos são ferramentas para gerar melhores resultados e não o objetivo final. Você não está lá para cumprir regras, você está lá para gerar resultados. Então é hora de resgatar a visão do impacto como a verdadeira métrica de sucesso. Mesmo que você queira mudar para o setor privado, você vai precisar comprovar esses resultados. Então você precisa se permitir pensar além da conformidade, questionar as regras que não fazem sentido e propor soluções que realmente funcionem. Mais do que isso, é necessário coragem para inovar. A inovação nunca precisa ser algo grandioso, né? Ela começa com pequenas mudanças, como digitalizar um processo, simplificar uma etapa ou enxergar uma solução mais prática para um problema. Cada ação que você toma para melhorar o sistema, por menor que pareça, contribui para desconstruir essa cultura de estagnação, de ressentimento. E mais, a sociedade precisa de servidores públicos que estejam à altura dos desafios e expectativas e complexidade do serviço público, né?
Então, por fim, fica um convite aqui à reflexão, né? Qual é o propósito hoje que guia o seu trabalho? Se a sua resposta for cumprir normas ou chegar ao fim do mês e você ganhar o seu salário, talvez seja a hora de você reavaliar, porque o verdadeiro profissional não é aquele que segue os protocolos apenas, né? É aquele que resolve problemas reais e faz a diferença onde importa. Isso começa quando você decide romper o ciclo e resgatar o verdadeiro sentido ali do seu papel, né? Você tem o poder de transformar seu trabalho em algo que realmente importa. Então, o que você vai fazer a partir de agora? Repense os seus procedimentos, a sua forma de trabalhar, como você pode gerar mais resultado. E se porventura você estiver num local onde isso seja impossível, trabalhe para sair daí o mais rápido possível. Não fique num local onde o resultado que você pode gerar é apenas um cumprimento de normas sem ajudar ninguém a fazer nada de diferente, a resolver um problema real existente que impacta alguém de fato. Gostou desse vídeo? Comenta aí que eu vou responder comentário a comentário.